Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estou entrando ao vivo aqui hoje. Falar sobre fraudes imobiliárias hoje. Fraudes imobiliárias. Deixar o pessoal se conectando aí. O professor Fábio Severiano já entrou. Vou deixar aí o Instagram avisando ao pessoal, a todo mundo. A gente vai falar sobre fraudes imobiliárias hoje. Vou aceitar aqui para o professor Fábio Severiano. Pessoal, nosso tema hoje é fraudes imobiliárias, como se proteger. Aí a gente vai falar de aspectos de contrato, aspectos de crime, como é que você pode se proteger, tomar mais cautelas e não tomar, pessoal, um tão baita prejuízo. Tem gente assim que destruiu completamente a vida financeira porque foi vítima de uma fraude imobiliária. E aí a nossa tentativa exatamente de deixar isso mais claro em vocês entenderem. O professor Fábio já está entrando. Vou aguardar ele entrar aqui para a gente fixar tudo. Sejam muito bem-vindos, Guti, os demais. Professor Fábio Severiano, Meu meu amigo, caríssimo. Tudo em paz? tudo em paz? Tudo bom, Vinícius? Tudo em paz, Tudo professor? ótimo. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo à nossa Obrigado. conversa aqui hoje. Pessoal, o áudio da gente tá bom aí. Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando. Washington, Suênia, Áurea, Jonathan, Romário, Paulo Alexandre, que entende muito de construção, construtor, figura, gente da melhor qualidade. Muita gente entrando. Algumas pessoas falaram comigo hoje, Fábio, alguns corretores, gente que da área imobiliária. Eu disse, ó, eu vou estar lá com o professor Fábio Severiano, conversando tudo com ele. Professor Fábio, tudo bem? Tudo em Tudo paz? bem? Como é que estão as Tudo bem, coisas? tudo bem, graças a Deus. Para mim é um prazer estar com você aí nesse bate-papo, nessa conversa sobre um tema tão importante, né? Exato, Para a vida perfeito. das pessoas. Ô, Fábio, vou só te apresentar. O professor Fábio Severiano, pessoal, é especialista em direito imobiliário, é doutor em direito, é professor da Universidade Estadual, trabalha com direito imobiliário, notarial, registral há vários anos. E a gente decidiu fazer essa conversa porque é um tema, pessoal, do momento. As fraudes imobiliárias são recorrentes no nosso meio e nada melhor do que o professor Fábio Severiano para a gente conversar. Professor, me diga uma coisa, fraude imobiliária, como é que, eu sempre converso, brinco isso, diz, como é que uma vítima, depois que é fraudada, consegue reaver ou solucionar essa fraude, né? Não é melhor evitar antes da fraude que aconteça? Por que é tão importante essa prévia análise da documentação, do contrato, de tudo que está envolto numa transação imobiliária? Eu costumo dizer, professor, que depois que o dinheiro sai do bolso, para ele voltar dá trabalho, sabe? Então a gente tem que fazer uma due diligência, que nós chamamos, ou diligência prévia, sobre todo o negócio, envolvendo as pessoas, envolvendo o bem, envolvendo a forma, para que tudo possa ter a devida conformidade e quem adquiriu o imóvel não seja surpreendido. E a gente muitas vezes pensa que quem é surpreendido ou é vítima de fraude é apenas o consumidor. Até mesmo os corretores, até mesmo construtores mais experientes, né? Passam por situações dessa natureza e acabam sendo surpreendidos. Porque o negócio imobiliário, professor, ele é complexo, ele tem muitas nuances de tecnicidade e muitas vezes essa tecnicidade ela é associada com burocracia, né? Associada com a burocracia, mas paciência é a forma que nós temos do nosso país de transferir a propriedade imobiliária. E aí temos que observar determinados pontos.
Vamos lá, vamos colocar uma coisa bem para simplificar, professor. Vou comprar uma casa, um apartamento, um imóvel. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer para saber se aquele negócio está desembaraçado? Se é possível comprar aquela casa ou apartamento? Qual é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo certamente é ir ao cartório de registro de imóveis para identificar se esse imóvel está regularizado. Existe uma certidão, que é uma certidão, assim, vamos dizer assim, a primeira certidão imobiliária a se buscar, que é a certidão de ônus e gravames. Por ela, você vai saber se esse imóvel ele tem alguma restrição que possa impedir a comercialização dele. E também você vai ficar sabendo se a pessoa que está vendendo é, de fato, a proprietária, né? Porque, na maioria dos casos de fraude, muitas pessoas se passam por proprietários de imóveis, vendem esses imóveis como sendo dono, quando na verdade não são, né? Muitas das vezes a gente compra um imóvel observando apenas que aquela pessoa está na posse ou está dentro daquela casa, acredita, né, que pela aparência que aquela pessoa é a dona da casa, mas na verdade não é, porque dono é aquele que é proprietário perante o cartório de registro de imóveis. Essa, digamos assim, é a diligência mais básica, né? Você ir ao cartório e saber se aquele dono que se diz dono é o dono e se há algum gravame. Só para a gente simplificar aqui a linguagem, o que seria um gravame? O que seria a ideia de um gravame? Né? A casa tem um problema. A gente consegue, só para a gente traduzir assim para o público mais aberto aqui. Sem problema. Esse ônus e gravames pode ser uma hipoteca, pode ser uma alienação fiduciária, pode ser uma penhora, pode ser uma indisponibilidade de alienação, né, dada por um órgão público. Então, esses gravames que restringem, que impedem a transmissão, a transferência da propriedade imobiliária. Mais ou menos o seguinte: o sujeito tem uma dívida trabalhista, por exemplo, tem uma empresa, ele contrai uma dívida trabalhista e aquele imóvel foi penhorado, né, para ser paga aquela dívida trabalhista. E o imóvel lá, ele na prática não pode ser vendido, né? Ou seja, está impedida a venda dele, porque a não ser que se quite a dívida, né? Isso. E quem comprar está comprando a dívida junto com ele. É mais ou menos isso. Está trazendo a dívida junto com o imóvel, né? Ou seja, a ideia é basicamente essa. Fábio, o seguinte, outra questão importante que a gente veja também. Imóveis na planta. Outra questão interessante. Imóvel na planta. O sujeito vai lá comprar um imóvel na planta. Qual é a primeira situação que deve se... Porque presumo eu que, e na minha experiência, que é muito mais arriscado comprar um imóvel da planta do que um imóvel que já está pronto. Porque simplesmente ele não está construído, né? É verdade. E aí, qual é de fato assim, o que é a questão básica que a gente deve observar para não ser vítima dessa fraude também? Professor, novamente a gente precisa ir ao cartório, né? Porém, antes de ir ao cartório, professor Vinícius, o mercado imobiliário, ele é um mercado, digamos assim, muito franco, conhecido. Todo mundo conhece todo mundo. Certo. Apesar de que quem está comprando, muitas das vezes, é um leigo, mas aquele corretor, ou um corretor amigo, ou a opinião de outro corretor, ele ajuda na hora da decisão da escolha do imóvel. Então, eu desejo comprar um imóvel na planta. Normalmente, o imóvel na planta ele é mais barato, né? Porque aí a construtora está captando recursos para poder alavancar a sua obra, e aí ele normalmente tem uma tabela de preço mais customizada. Então, qual é o primeiro passo para quem está querendo comprar imóvel da planta? Verificar outras obras, né? Espera aí, tem outros empreendimentos que você fez, que você concluiu? Deixa eu conversar com algum cliente que já recebeu. E aí você vai verificar a história daquela construtora incorporadora para verificar se ele tem a prática de entregar os imóveis no prazo. Esse é um
uma averiguação, uma diligência que a própria pessoa pode estar fazendo, né? Uma outra diligência importante é que quem lhe acompanhe, quem lhe oriente nesse momento, seja um corretor da sua confiança, né? Alguém que você possa, de fato, receber a devida orientação. Um outro ponto importante é verificar se essa construtora tem, digamos assim, uma regularidade, né? Jurídica. Como eu posso fazer isso? É simples. Ela tem um CNPJ, verifica ali na Receita Federal quando é que a situação cadastral dela. Aí eu vou saber, por exemplo, quanto tempo ela tem de funcionamento, né? Isso são coisas que estão ao alcance da gente. Porém, quando avança para uma diligência um pouco mais apurada, aí temos que, de fato, ir a um cartório de registro de imóveis, porque toda construção que ela esteja regular, professor, ela tem que ter o R, que nós chamamos o registro dessa incorporação. E aí eu não tenho nem como dizer com uma palavra menos técnica. É um registro de incorporação. Uma informação que é importante... Porque podem ser, né, professor, só lhe interrompendo, a construtora pode ser uma e a incorporadora pode ser outra. Né? Muitas vezes acontece ou seja, a construtora ela só está construindo e a incorporadora ela tem outra função na cadeia, né, imobiliária. Exato. E ainda a venda é muitas vezes feita por uma imobiliária. Então são muitos atores nesse circuito, né? Exatamente. Aqui em Campina Grande, a praxis é a construtora e incorporadora ser a mesma pessoa. Já em centros um pouco maiores, nós temos esse desdobramento, né? Da construtora por contrato de construção por empreitada e assim por diante. Sim, sim. Então, essa incorporação, professor Vinícius e demais colegas, ela vai ter um registro de incorporação e aí você vai verificar a idoneidade jurídica a partir desse registro. Porque você pode pedir o registro da incorporação no cartório de imóveis e conhecer quais são os documentos jurídicos que aquela construtora instruiu aquela construção. E aí você ter uma redução nos riscos. Que, inclusive, Fábio, esse é um acesso público, né? Qualquer pessoa pode solicitar, pedir uma certidão, a cópia desses documentos. Né? Essa certidão vai ser paga, né? Sim, claro. A informação é pública, mas não é gratuita. Certo, tranquilo. Ou seja, você solicita no cartório e obtém o acesso ali. Exato. Só que aí entra uma questão interessante. Alguns desses documentos são documentos técnicos, né, Fábio? E muitas vezes uma pessoa leiga ela não vai conseguir compreender o que está escrito ali, o que está explicado naquela documentação. Documentação imobiliária tem uma linguagem, às vezes, muito truncada e própria, né? Porque é própria do direito notarial, aqueles registros tem uma forma estranha. Então, é aí que entra a ideia de ter um profissional especializado que possa analisar isso, né? A necessidade de avaliar essa documentação. Fábio, essa questão, só voltando à questão do imóvel na planta, resumindo, tentando um pouco incrementar, ou seja, uma construtora que ela não tem caixa, dinheiro, ela não vai conseguir terminar. Basicamente, ela não tem lastro financeiro para terminar essa construção, né? É basicamente isso. Então, você tem um imóvel que custa lá 50, 100 milhões e você não vai conseguir construir porque ela não tem lastro suficiente para fazer isso, né? Deixa eu tirar meu fone aqui. Acho que vai ficar melhor o meu áudio aqui agora. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo você perfeitamente. Ótimo. Então, não tem lastro. Então, veja, imóveis que custa construir um prédio, às vezes 30, 50, 100 milhões, dependendo da vultuosidade da obra. Então, isso é bastante importante e interessante. Fábio, outra questão importante, legal aqui. A gente está conversando aqui e surgindo os temas. Quando se dá um contrato, que garantias podem ser embutidas nesse contrato imobiliário? As pessoas desconhecem muito isso. Mas há possibilidade, por exemplo, de colocar cláusulas de seguro. Como é que eu posso me salvaguardar?
vamos dizer, eu brinco sempre, né, Fábio? A gente pensou que nunca ia passar por uma pandemia. Estamos no meio de uma pandemia. E isso devia estar previsto no contrato, né? Pandemia tem que estar previsto no contrato. Agora todo mundo vai colocar pandemia no contrato, porque está Vai, previsto. Mas vai. o que é que a gente pode fazer, né? Melhorar esse contrato, essa garantia contratual no contrato imobiliário. Olha, professor Vinícius, no que concerne à conclusão da obra em si, né? Assim, as garantias relacionadas à incorporação imobiliária, ela está exatamente ali no registro da incorporação. Então, quando você firma uma promessa de compra e venda de uma incorporação que tem um patrimônio de afetação, aí essa construção tende a ter uma segurança jurídica. Claro que qualquer garantia admitida no direito, como o próprio seguro, ou uma hipoteca, ou um penhor, ou o que for, qualquer garantia, ela cabe no contrato de promessa de compra e venda. Tá? Ela cabe no contrato de promessa de compra e venda e pode ser colocada. Agora, não adianta, professor Vinícius e demais colegas, não adianta colocarmos uma garantia quando aquela incorporadora ela também tem suas dificuldades patrimoniais para a conclusão da própria obra. Porque quando se pensa na aquisição de um imóvel, a patologia dessa aquisição ela não é programada. Então, qual é o interesse maior? Adquirir o imóvel. Então, para isso, o patrimônio de afetação, que é um instituto próprio da incorporação imobiliária, irá exatamente auxiliar no cumprimento daquele contrato. Uma outra garantia importante, professor Vinícius, que muitas pessoas desconhecem, é que aquele contrato particular firmado pelo comprador e a construtora, ele pode ser registrado no cartório de imóveis. Ele pode ser registrado e assegurar a aquisição desse comprador àquele imóvel que está se pretendendo adquirir. E também autoriza esse comprador a participar, e nós chamamos de um conselho de adquirentes na incorporação, porque o incorporador, mesmo o mais sólido, ele pode falir. Ele pode passar por uma situação de dificuldade e não avançar na obra. Então, o que é que acontece? Essa pessoa que registrou o contrato, ela pode participar exatamente do conselho de adquirentes e se houver, porventura, um problema de solvabilidade, ele poderá ter no próprio terreno, nas próprias ascensões que já foram levadas a cabo pelo incorporador, a garantia de que aquele seu valor que já adiantou, que já pagou, lhe será restituído a médio prazo. Então, a principal garantia para o comprador, professor Vinícius e demais colegas, é o patrimônio de afetação que, se acontecer um problema na incorporação, na conclusão do prédio, o terreno e as ascensões vão servir de garantia. Certo. O Fábio, outra questão importante. É possível fazer seguro nesses contratos de compra e venda de imóvel, de promessa de compra e venda? É possível fazer um seguro e isso você tem uma cláusula? Como é que isso é feito? Isso é possível? O e construtor... que custo tem isso? E que custo tem isso? Que essa questão está ligada também à questão da viabilidade também financeira do contrato. O seguro, individualmente falando, Vinícius, ele, assim, cada promitente comprador fazer um seguro individualmente, eu não conheço dentro do sistema financeiro essa espécie de seguro para aqueles que adquirem imóveis. Agora, a construtora, muitas das vezes, ela faz o seguro da obra em si, né, para que os adquirentes também têm uma garantia a mais para a aquisição desses imóveis. Então, ele se habilita efetivamente aquele seguro através
de cláusulas de aderência, né, de adesão, e aí ele vai poder usufruir na hipótese da inconclusão daquela obra. Então, pode haver efetivamente essa dupla garantia, né? Além do terreno em ascensões, o seguro feito pelo construtor. Eu desconheço o banco que garante, vamos dizer assim, através de um seguro, a conclusão da obra individualmente por cada comprador. Eu desconheço. Ah, certo, entendi. Então, os bancos provavelmente leem que isso é inviável ou o risco é alto também em É muito relação a alto, isso. é muito alto, é muito alto. Vamos entrar aqui num panorama de fraudes aqui mais específicas, Fábio. Muitas pessoas, recentemente houve um golpe na nossa região, aqui na região de Campina Grande, e região em várias cidades, outras cidades da Paraíba também, consistia basicamente no seguinte: o sujeito fazia uma permuta de serviço, oferecia a construção de uma casa e, em troca, recebia imóveis. E ele pediu um documento simples, pediu a procuração. Pediu a procuração que era exatamente, ou seja, não havia um contrato, o contrato era básico, e a pessoa praticamente trocava, ele ia construir todo o imóvel e ele recebia em tudo. Casa, terreno, carro, bom. Só que o preço dele era muito bom. Quer dizer, um preço que ele recebia esses imóveis, tá, a um preço interessante. E o que aconteceu depois? Ele não construiu nenhuma casa e foi embora, desapareceu e teve uns problemas aí. A defesa alega que foi um problema contratual e a polícia alega que foi fraude, que foi estelionato. Bom, que é a questão? Aí é o primeiro ponto. Quando eu dou uma procuração de um imóvel meu, uma pessoa, e aí, o que é que se pode fazer, por exemplo, depois que porque essa procuração, quais as características e o que é o poder que a pessoa tem nessa procuração? Olha aí, professor Vinícius, sendo bem direto, a procuração não é o melhor instrumento para esse tipo de transação, não. Certo. Vamos começar por aí, né? Esse negócio precisa ser estruturado com um contrato um pouco mais elaborado. Quando você outorga uma procuração a alguém e dá poderes àquela pessoa para representar, né, você a respeito de um determinado imóvel, você não está atrelando, você não consegue atrelar na procuração o exercício daqueles poderes a um outro negócio. Então, a procuração, ela não pode ser o melhor instrumento para se estruturar um negócio dessa natureza. Claro que pode ser feito em dação em pagamento, eu posso fazer um negócio em dação em pagamento da construção de uma casa, utilizar pagamento de veículos, pagar através de outros imóveis, fazer... Enfim, eu posso realizar isso tranquilamente. Porém, eu preciso utilizar uma outra espécie de contrato. Eu tenho que conjugar o contrato de empreitada, tá? Um contrato de empreitada bem elaborado, tá? Que é o da construção lá da obra, do que é o da imóvel. construção da outra, né? Com dação em pagamento, porque eu estou utilizando outros bens para pagar, e eu não posso transmitir a propriedade daqueles meus bens sem que eu possa medir a obra. Sim. Então, assim, esse detalhe de transmitir a posse e a propriedade dos bens que eu estou dando em pagamento precisa ser mitigada. Ou seja, ele construiu, tá? E assim, por isso que o contrato de empreitada ele precisa ser um contrato de empreitada mista por medição. Então, vou medir aqui quanto aquele fulaninho já construiu, vejo, meço, pronto, pago. Pago com o carro, pago com outro imóvel, pago com dinheiro, pago com aquilo que tiver avançado no contrato de empreitada. Mas o que não posso é eu entregar a posse e a propriedade dos bens que eu tenho, a prioristicamente, né, para aquela pessoa, e aí dar poderes para ela fazer o que ele quiser, porque ele vai ser um procurador e vai estar exercendo os poderes do mandato, né?
E são poderes praticamente limitados, inclusive de vender a propriedade. Exatamente. E aí, ô Fábio, é uma questão interessante. Uma vez usada essa procuração, ou seja, a procuração nem tem nem validade jurídica mais, porque ela já foi, os efeitos dela já foram, né, utilizados, já foram, né? Vai se exigir uma prestação de contas, né? Vai restar uma prestação de contas com perdas e danos, e você sabe, né? O resultado de perdas e danos. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos, quando eu trabalho obrigações e reais, eu digo, olha, o que resta nas relações contratuais são perdas e danos e obrigação específica. Ou seja, eu vou cobrar uma indenização e se o cara não tiver patrimônio, acabou, Exato, né? exato. Por É. isso que toda E o estruturação... patrimônio tiver no nome de terceiro, né, Fábio? Que acontece Isso, demais. O sujeito é pobre pessoalmente e a família é rica. Ou pois é, seja, pois o é. patrimônio está no nome de terceiro, você não consegue localizar e nem provar que ele obteve, que as pessoas obtiveram aqueles bens diante de uma fraude, né? Oriunda de uma fraude, na verdade. Por isso que a due diligência e a estruturação jurídica de contratos envolvendo imóveis, ela requer a presença de um advogado, da Isso. confiança do comprador, para que ele possa auxiliar essa pessoa a exatamente estar fazendo a estruturação jurídica. Por quê? Porque se faz necessário essa estruturação diante da complexidade das peculiaridades que são inerentes. Não é apenas você chegar e passar uma procuração, assinar um contrato particular e reconhecer firma. Isso é só, vamos dizer assim, os primeiros passos. Né? Então, tem que se pensar, tem que se planejar. Cada caso ele é peculiar. Não basta ir lá no Google, né, baixar uma promessa de compra e venda e preencher ali, ou fazer um contrato de empreitada, né, lá do Google e preencher. Como a gente vê isso muito na prática. Eu costumo dizer, professor Vinícius e demais ouvintes, né? Segurança jurídica, ela tem um preço. Segurança, ela tem um preço, né? E esse preço é muito mais barato, né? Mas é mais customizado se for feito de forma profilática. É. Bom demais, Fábio. Nossa conversa aqui, estou gostando demais. Interessantíssimo aqui aprender de você, que é muito É bom, isso. muito legal mesmo aqui. Agradecer aqui a presença de Miguel, Ângelo aqui, foi seu aluno, professor. Vários alunos meus também aqui, advogados, Massa. pessoas de outras áreas aqui, psicólogos. O pessoal tá por aqui. Adriano aqui, que é corretor. Muita gente boa por aqui. Massa. Bom, obrigado, pessoal, pela audiência de vocês aí, pela presença de todos. Quem que tiver alguma pergunta, pessoal, pode colocar nessa interrogaçãozinha aí que aparece. E aí vocês podem mandar para mim essa interrogaçãozinha embaixo aqui no rodapé. E eu pergunto aqui ao professor Fábio Severiano. Professor, outra questão importante é uma coisa interessante. Muitas fraudes se dão com documentos também falsificados, não é? Por parte das fraudes, são fraudes mais sofisticadas. Fraudes mais sofisticadas. Como é que a gente pode se proteger em relação a documentos falsos, né? Eu tenho muito cuidado, eu sou advogado também, às vezes recebo documentos e a pessoa diz, e às vezes eu vejo documentos nos processos também, e olho às vezes com certo cuidado, porque é muito comum hoje você ter, claro, com a tecnologia a gente está cada vez aperfeiçoando mais nessa verificabilidade dos documentos. Mas assim, como é que a gente pode melhorar essa assertividade para a gente não ser pego de surpresa em relação a documentos falsos em transações imobiliárias? Nas transações imobiliárias, professor Vinícius, eu tenho dado preferência à CNH, né? Certo. Por causa da possibilidade de você verificar a numeração que é dada a ela, né? E, assim, quando a pessoa não tem a CNH, quando a pessoa ela não tem esse documento, então nós buscamos, por exemplo, a certidão atualizada de um outro documento, né? De uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, para pelo menos confrontar com aquele documento de identidade, né? E assim,
Essa certidão que é emitida, ela é emitida por um cartório, obviamente, que goza de fé pública. Se for um cartório aqui da cidade, você tem como constatar isso com muita facilidade, com muita tranquilidade. Quando é um cartório de uma outra cidade, então o cartório local ele pode solicitar que haja a confirmação da fé pública daquele documento. Não só de certidões, mas também de procurações, que assim, a procuração, né, ela é exatamente a ferramenta mais utilizada nas fraudes. Além dos documentos falsos, a procuração ela está, digamos assim, bem emparelhada, né? Então, assim, é possível hoje se verificar a fé pública dessa procuração emitida por um determinado cartório para que se verifique realmente que aquele cartório ele tem a devida jurisdição, a devida legitimidade. Ô, professor, outra coisa que eu acho interessante. Eu estava auxiliando um colega do Ceará, um processo do Ceará esses dias, e o método lá de fraude foi interessante. Só para te contar uma história real. Eram sócios de uma empresa e essa sócia saiu da empresa, foi morar em outro estado. A sócia que ficou fraudou os documentos dela e começou uma casa que existia, que era dessa empresa ainda, que elas estavam ainda dividindo ainda, para simplificar aqui a história. E aí uma das coisas mais estranhas, Fábio, foi o seguinte: era na região metropolitana de Fortaleza e a pessoa foi fazer uma procuração pública em uma cidade a 200 quilômetros de Fortaleza. Ou seja, uma das coisas que a gente pegou na hora da história era exatamente isso. Ou seja, não fazia sentido nenhum fazer uma procuração a 200 quilômetros de Fortaleza, tendo 20 cartórios na região metropolitana de Fortaleza para fazer uma procuração. Ou seja, a procuração era completamente inidônea. Inclusive, a pessoa era interditada. E aí, uma série de problemas lá nessa transação imobiliária de um imóvel que valia R$1 milhão. Então, veja, que complicação. Mas, só para situação. Ou seja, o que é que você indica, assim, Fábio, que são indícios que uma procuração pode ter problemas? Uma das questões mais relevantes na procuração para se verificar, eu já falei agora há pouco, é a divergência da comarca. Por exemplo, eu tenho uma procuração de uma outra comarca, né, de um outro município, de outra comarca, então eu já tenho que ficar atento. Porque eu preciso confirmar a fé pública daquela procuração. A preferência sempre, Vinícius, é que as pessoas envolvidas naquele negócio participem pessoalmente. Essa pandemia trouxe algo muito interessante, Vinícius. É o seguinte, que é a assinatura digital, né? Nós temos hoje alguns, né, sistemas, algumas empresas que têm cuidado da assinatura digital, que têm ajudado, né, efetivamente a encurtar as distâncias das assinaturas nos contratos. Então, é possível, dentro de um contrato particular, Vinícius, a gente fazer dessa forma, né? Então, inclusive, algumas empresas muito sérias dão alguns contratos de forma gratuita. Você pode assinar 2, 3 contratos gratuitamente, né? Claro que a gente não vai fazer publicidade aqui, mas nós temos tido experiências com algumas, né, de grandes empresas que têm contratado aquelas que fazem assinatura digital, e na hora da assinatura da escritura, você utilizasse da pessoa fisicamente. Você pode exigir a presença física daquela pessoa. Ou seja, você vai colocar uma cláusula contratual para que a pessoa venha. Porque isso não é outra coisa senão a convergência dos interesses. Mas vamos lá. E, Fábio, e principalmente se você tem uma transação que é de grande monta, que é um valor alto,
que você está num risco ali, obviamente, aumenta os valores, aquilo vai despender parte do seu patrimônio, então faz sentido que você queira ali uma assinatura presencial, assim, e claro, isso Outra pode ser coisa, acordado entre as partes, inclusive. com certeza. E outra coisa, professor Vinícius, se ele, não, por alguma razão, está impedido, você pode ir ao encontro dele. Porque, assim, você pode lavrar qualquer, escritura em qualquer lugar do Brasil. Não tem problema. Hum, Você pode lavrar qualquer escritura em qualquer lugar do Brasil. O registro tem que ser na comarca de situação do imóvel, onde o imóvel está situado. Agora, uma coisa importante que a gente precisa verificar, e assim, para a gente simplificar essa orientação sobre procuração, professor Vinícius, é que o adquirente ele se sirva da assessoria do advogado, né? Porque, assim, por mais que a gente tente aqui dar algumas dicas, né, sim. a respeito de ser uma procuração de outra cidade, vincular uma cláusula à assinatura presencial da escritura, utilizar a assinatura digital, por mais que a gente... Mas existem nuances que só o caso concreto pode trazer, que pode passar desapercebido por uma pessoa que não tem a vivência, mas o advogado, ele se apercebe, né? Já tivemos situações muito parecidas com essa, né? Por exemplo, eu tive uma situação de uma procuração em que foi outorgada poderes a um advogado muito jovem, nada contra um advogado jovem, mas o advogado ele era assim, uma pessoa que estava dando seus primeiros passos na advocacia, alguém outorgou uma procuração, adquiriu, ele disse que recebeu em doação um imóvel, né, de uma certa pessoa e, recebendo uma doação, esse imóvel em doação, outorgou procuração para o advogado. Veja só, ele sedimentou. O proprietário era um que doou um instrumento particular para essa pessoa e essa pessoa outorgou uma procuração a um advogado. E aí eu comecei a ficar preocupado com essa situação. E aí eu pedi ao advogado, pelo menos, a certidão do imóvel para eu poder começar a due diligence, né? E ele se negou a entregar essa documentação. E isso me deixa já preocupado, porque a boa-fé nas relações contratuais, ela é de parte a parte, de forma cooperativa. Então, se eu estou vendendo um imóvel, eu tenho que facilitar para o comprador, fornecendo a documentação que for necessária para ele concluir que aquele imóvel ele é idôneo. Sim. Aliás, os corretores, né, que estão nos ouvindo aí, um forte abraço para todos, eles fazem esse trabalho, né, de pegar as primeiras documentações, de pegar a certidão de ônus e gravames e documentos pessoais. Isso é importante a gente destacar, o papel do corretor, professor Vinícius, porque ele tem uma responsabilidade muito incisiva em relação às transações imobiliárias, né? O governo da Dilma fez uma alteração, né? Na época do governo da Dilma, fez uma alteração no Código Civil que trouxe uma responsabilidade solidária do corretor de imóveis nas transações imobiliárias. Então, ele Exato. pode responder de forma solidária, né? Não se encontra o vendedor, mas sabe quem é o corretor, vai vir nas costas do corretor. Inclusive, Fábio, em ações penais, né, minha área, minha praia, é muito comum que quando há fraudes com várias pessoas, os corretores, infelizmente, sejam indiciados também e respondam a ações penais. Alguns de má fé, que estavam envolvidos realmente na fraude, e outros não estavam envolvidos, mas não tiveram os devidos cuidados naquela transação. Ou seja, ele tinha boa fé, não recebeu nenhuma vantagem de fato ilícita, não obteve ganho, mas faltou, de certa forma, cuidado na hora da transação imobiliária, lá naquela documentação que está fazendo. Essa alteração na legislação feita pela Dilma, né, no governo Dilma, melhor dizendo, ele trouxe a responsabilidade objetiva do corretor. Por quê? Porque o corretor ele assume a responsabilidade de informar ao comprador os riscos inerentes ao negócio. Porque se presume que ele, né, é o conhecedor técnico exatamente desses riscos. Então,
seja na esfera penal, seja na esfera civil, ele vai ser responsabilizado. Até que eu até digo assim, né? Para os meus alunos, né, que estão pagando o direito das coisas. Tem um mercado aí, né, reprimido enorme. Né? É verdade. Isso é bastante interessante. Tem até uma pergunta aqui. De cujos deixou imóveis para os filhos, sendo deles incapazes, os filhos se utilizando das assinaturas falsas, vendo imóvel para terceiro e o cartório lavra a escritura pública. Né? Então, esse é o problema, mais uma vez, das assinaturas falsas aí, da má-fé, e aí os herdeiros, como os herdeiros podem... É uma questão interessante, Fábio, aí, nesse caso aí. De Lucas, né? Lucas, eu podia dar uma... Isso, Lucas, aí. Podia dar uma palhinha nessa dúvida. Claro, aí. Claro. Uma das questões mais importantes quando alguém falece, professor Vinícius, é ele abrir o inventário. Abrir o inventário efetivamente e, uma vez aberto o inventário, assim que for feito esse ato, comunicar ao cartório para que se averbe na matrícula dos imóveis ou do imóvel que aquele inventário está em curso. Sim. Então, hoje... Principalmente quando forem muitos imóveis, né? Isso. Especialmente, professor Vinícius, porque não precisa sequer de um ofício do juiz. Sequer precisa do ofício do juiz. Basta eu requerer, né, fazer uma cópia, né, da distribuição da ação, com o número do processo, né, e fazer o requerimento. Esse é o primeiro passo. Né? A respeito da abertura do inventário, caro doutor Lucas, qualquer um dos sucessores pode abrir. E aí, se depois nomear o inventariante, se discutir, né, o inventariante, não esperar um por um ou por outro. Normalmente, as pessoas se resguardam disso com receio dos custos, né? Que o inventário, por si só, ele gera, né? Muito bem. Indo para o caso em concreto aqui do colega, se ocorreu, né, o conluio entre o cartório e um dos herdeiros, obviamente que essa escritura ela pode ser nula e retroagir os efeitos dessa nulidade até a data do ato. São efeitos retroativos. Agora, lógico, isso demanda um processo judicial de anulação de escritura, que vai demandar prova. E também, né, além de responsabilizar esse herdeiro que falsificou, o cartório também vai ser responsabilizado. Né? Especialmente, depois da última decisão do STF, o Estado responderá objetivamente por esses atos que causaram danos, né, aos herdeiros. Não obstante, né, as escrituras e todos os atos posteriores seriam anulados até a raiz. É interessante, Fábio, que cada caso é muito dinâmico e tem características muito peculiares, e daí a importância de fazer o que eu chamo aí de advocacia preventiva, de fato. Né? Você prevenir essas situações e ter um certo cuidado. As transações, acho que sim, eu tenho uma impressão, Fábio, que a gente vai ter transações mais seguras no ambiente digital. Acho que é bem mais difícil você adulterar um certificado digital do que uma assinatura física. É muito mais difícil, muito mais complexa a engenharia. Vai precisar ser Até hoje, são pouquíssimos os casos de adulteração do certificado digital, da assinatura de fato digital. Inclusive, em várias transações pelo país já está se fazendo isso, como você bem falou. São Paulo agora fizeram isso como um padrão em vários casos, inclusive. E a gente tem realmente uma progressão em relação a isso. Agora, uma coisa é fato, que eu volto. A gente faz transação imobiliária com pessoas. E pessoas precisam ter boa fé. Eu acho que é importante levantar quem é a pessoa que você está fazendo.
Vou dar só um exemplo, Fábio. Há umas semanas atrás, uma pessoa ligou para mim, eu vendi a casa aqui, tá? Uma história como dessa de procuração, entregou a procuração lá, fez uma transação. Quando ele me deu o nome dessa pessoa aí, quando eu olhei o nome da pessoa, ela tinha 3 processos criminais por estelionato. Veja só, ela fez a transação com um sujeito que tinha 3 processos criminais por estelionato, inclusive com ações penais avançadas. Não eram situações, ou seja, ela contratou com uma pessoa que era declaradamente um fraudador, né? E nem se apercebeu, porque o estelionato tem esse limite, né? O sujeito tem uma lábia, uma conversa, uma sedução e um envolvimento que pega as pessoas mais, às vezes, prevenidas. Só que quando você recorre à ajuda de um profissional, você diminui os riscos. E eu acho, Fábio, que isso é uma questão de gestão de risco. Se eu tenho um risco, se eu quero diminuir meu risco, eu preciso também aumentar um pouco o meu custo. Porque aí eu consigo, para mim, é melhor ter uma operação imobiliária segura do que uma insegurança que me leve a um prejuízo, às vezes, fatal. Não é isso? Vinícius, eu concordo demais com você. E assim, eu quero só enfatizar essa expressão que você usou. Eu aumento um pouco o meu custo. Um pouco, olha, exato. É muito pouco, né? É desproporcional. Diante de um possível prejuízo, né, de um possível prejuízo que pode levar as economias de uma vida inteira, o custo que eu chamo de análise de risco é muito pequeno. É muito pequeno. E assim, hoje é possível, com o auxílio de um profissional habilitado, especializado, você chegar rapidamente, como você fez, né? Você chegou ali, fez uma pesquisa rápida, né? Agora tem que buscar as informações no lugar certo e interpretar corretamente essas informações, né? E isso é muito fundamental. E outra, né, Fábio? A gente tem que acreditar. Claro que as pessoas são importantes, mas a gente passa para o segundo passo. A coisa tem que ir para o preto no branco. A gente tem que contratualizar as coisas. A gente tem que colocar as coisas de maneira formal. Porque senão é um contrato, é uma história de boas intenções, é uma boa amizade, mas não é negócio. E isso a gente está tratando de negócio. Inclusive entre familiares, inclusive entre amigos, isso é muito comum, né? Ter atritos porque você não teve um contrato claro em relação a essa questão. E aí, quando chega na esfera, por exemplo, criminal, pessoal, a coisa já degringolou, né? A situação já está completamente sem controle. E aí, é bastante importante essa questão. Fábio, a gente está chegando aqui nos minutos finais aqui. Daqui a pouco o Instagram me avisa aqui, mais ou menos. Eu ainda vou para as minhas aulas online ainda aqui. Essas aulas online ainda aqui. E eu agradeço demais, Fábio, sua presença aqui, de atender meu convite, conversar com a gente aqui. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram e também no Instagram do professor Fábio. Vocês virem, mandarem por um amigo, usa esse foguetinho aí, essa setinha, manda para o colega, que eu acho que falou de coisas muito legais e importantes aqui que você não vai encontrar no Google, tá certo? Não vai encontrar no Google que o professor Fábio falou aqui. Não tem no Google. Então, é importante, são informações que são muito fundamentais para você, pessoal. Não tem um prejuízo, muitas vezes, da vida inteira. Eu já vi fraudes e eu acompanho também vítimas de fraudes e eu já vi gente, pessoal, perder tudo, praticamente tudo. O imóvel que tinha da vida inteira, perder tudo, praticamente 90% do patrimônio. Ficar com um carro porque perdeu todo, né? Porque fez uma transação completamente errada. E se ele tivesse lá despertado até um auxílio seguro lá, de um profissional, de um advogado, de especialista na área, ele não teria acontecido isso com ele, né? Fábio, muito obrigado, lhe agradeço demais, sou seu admirador, desde que lhe conheci nos corredores da Unifacisa, onde lecionamos juntos, e me tornei um cara que tem uma maior admiração por você, seu carisma, sua delicadeza, sempre sua educação, sua finesse, você é um gentleman na expressão da palavra. Eu lhe agradeço demais o convite aqui da gente estar conversando hoje.
Professor Vinícius, eu que me sinto assim extremamente lisonjeado em poder dialogar com você, aprender com você. Eu nutro uma admiração pela sua forma profissional de conduzir a sua vida, né? Como professor, como advogado e como pessoa, especialmente. Eu costumo sempre dizer que nos negócios imobiliários não há, né, eliminação de riscos, há minimização, né? Minimização. Você minimiza os riscos porque não existe blindagem absoluta. Então, é importante, é fundamental, né, você poder estender a sua mão, né, e pedir a ajuda de um profissional que esteja habilitado. Professor Vinícius, desejo muita saúde e paz para você e sua família. Tenho saudade daquelas nossas conversas, né? Muito produtivas, muito amistosas. Vamos tomar um café depois dessa pandemia, com certeza, viu? Deixa ela passar. Mandar um abraço aqui à professora Ludmila Duetos, aqui, que é outra grande professora e advogada, um braço grande, está em terras brasilienses, muito grande, pessoa fantástica, minha amiga especial. Ô Fábio, tem uma pergunta aqui que eu não tinha visto aqui, eu vou até colocar para você responder aqui, para a gente encerrar a live com ela. Eu digo sempre, Adriano, que a compliance, ou o compliance, né, ele ganha todo mundo, né? A construtora, porque ela tem transparência, né? O mercado, ela precisa de transparência, o mercado é competitivo, o mercado ele precisa realmente de transparência. Quanto mais ela está organizada e estruturada, ela ganha. E o cliente, porque efetivamente ele vai estar adquirindo um produto seguro. Então, as construtoras que são sérias, ela tem investido em compliance, né? Ela tem investido em compliance e os clientes que estão começando a despertar a partir dessa iniciativa do professor Vinícius vão procurar pessoas, né, especializadas para buscar exatamente essas empresas que são assim, né, cuidadoras, né, atentas à lisura, à probidade. Obrigadão, Adriano, pela participação. É uma pergunta bem legal. Professor, um grande abraço, uma alegria imensa, boa semana aí e até a próxima aí, que a gente vai inventando outras histórias virtuais aqui, outros empreendimentos. Você é muito criativo, Vinícius. Gostei demais. Um forte Tudo abraço. Tudo de bom, professor. Um abração. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado pela presença de todos aqui. Obrigado. Até mais.